Fisiologia da Alma, capítulo 71. Então vamos a mais uma pergunta ao Espírito Ramatiz. Dissestes há pouco que o álcool chega a produzir modificações no aspecto do corpo astral, o que nos deixa um tanto curioso quanto ao tipo dessa modificação, ou dessas modificações. Podeis esclarecer-nos melhor o assunto? Responde Ramatiz. O ébrio, quanto mais começa por se descuidar do seu vestuário, torna-se excêntrico e assume atitudes extravagantes, passando a interpretar a vida e as coisas a seu modo, com visíveis modificações e anomalias em sua personalidade. Irrita-se com facilidade, faz exigências absurdas e, pouco a pouco, se afasta do trabalho. Contradiz-se e se revolta a todo momento, rebaixando-se ou rebaixa-se moralmente e perde o senso psicológico do ambiente, vivendo existência à parte, monologando ou gargalhando no seio de um mundo incoerente. Seus delírios são constantes e mesclados de alucinações visuais ou auditivas, percebendo imagens estranhas e formas extravagantes de répteis e aracnídeos. Instala-se em sua alma o capricho, excessiva desconfiança para com seus íntimos, defrontando em todos os possíveis inimigos e tornando-se cada vez mais deslocado da família. Degeneram-se os órgãos, inflamam-se os intestinos e o estômago e atrofia-se-lhe o fígado, ficando sujeito à tradicional afecção cardíaca, movido à má drenação renal. Então, o seu aspecto se modifica e a feição se torna estranha. O rosto balofo, de cor terrosa, olhos empapuçados e injetados de sangue, e o nariz roliços e rubicundo. Essa anarquia física é apenas o reflexo da sua terrível desordem psíquica, pois, quando se chega a tal condição, a contextura do perispírito ou corpo astral já se encontra estigmatizada por outras deformações mais profundas e definitivas que, em seguida, a sua desencarnação se plasma com um aspecto larval, vampírico e horrendo que tanto impressiona as almas tímidas, recém-chegadas ao mundo astral. O próprio infeliz se horroriza da sua feição de suíno quando se defronta com a sua imagem refletida na condenação fluídica do meio astralino. Alguns fogem espavoridos, lembrando as histórias fantásticas de O Médico e o Monstro e os lobisomens das velhas lendas regionais. Não deveis manter dúvidas sobre essas modificações repulsivas que se processam na organização delicada perispiritual do corpo astral, profundamente sensível à plástica mental, porquanto a face embrutecida do bêbado, ainda encarnado, vos mostra o efeito do seu psiquismo mórbido. Então vamos a mais uma pergunta ao Espírito Ramatiz. Algumas pessoas cultas, entre elas alguns cientistas, têm afirmado que a bebida alcoólica é necessária em certos casos, pois tanto ajuda a esquecer as mágoas e excita a inteligência, como ainda é aperitivo benéfico, pois abre o apetite. O que dizeis a isso? Responde Ramatiz. A ação do álcool, mesmo que produza efeitos provisórios como a suavização de mágoas ou o ouvido de sofrimentos, é sempre corrosiva,
O fato de a criatura esquecer-se momentaneamente de seus problemas angustiosos não implica em soluções definitivas desses problemas, pois, cessada a ebriedade alcoólica, os problemas continuam sem solução, como antes. O álcool apenas cria um hiato de memória na consciência, suspendendo temporariamente a vivência aflitiva. O homem se poderá embebedar durante meses, ou poderá se embebedar durante meses para esquecer tragédias ou desgraças, mas com isso não conseguirá evitar que a lembrança das mesmas volte toda vez que ele deixar de beber. Portanto, não é essa a solução acertada. O álcool, de começo, produz certa euforia e uma sensação de bem-estar, que pode ser levada à conta de feliz solução para as mágoas da vida, mas é evidente que essa prática vicia e provoca o desejo de doses cada vez mais altas, o que constitui caminho perigoso para o alcoolismo. O fato de certos indivíduos pouco expansivos ou tímidos ingerirem álcool e passarem a fazer pilhérias, tornando-se irônicos ou audaciosos, não comprova que o álcool os tornou mais inteligentes. A inteligência, sem dúvida, aplica-se pelo exercício mental, pelo estudo e experimentação constante dos fatores da vida de relação. Se assim não fora, bastaria ministrar o álcool em um imbecil para que ele se pudesse imediatamente a compreender com facilidade aquilo que não compreendia antes. Quanto ao excitamento do apetite por meio do chamado aperitivo, não passa de outra ilusão, pois é justamente à medida que o homem se embriaga que ele mais perde a vontade de comer e de se nutrir normalmente. Só existe um aperitivo para a natureza fornecer às criaturas humanas, evitando-lhe os excitamentos que depois provocam reações químicas perniciosas. É a fome natural. O álcool atrofia as papilas gustativas da língua, produzindo no indivíduo um paladar artificializado que só reage à custa de fortes condimentos. Ficamos aqui, esse é o capítulo 71 do livro Fisiologia da Alma.